E aí pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer o vídeo parte 16 de cinética, tá? Aqui a gente vai fazer um vídeo um pouco mais complexo como o anterior, tá? Que é no caso reações consecutivas de primeira ordem. Aqui a gente tem alguns exemplos do que seria uma reação consecutiva e as equações, mas bora por passo a passo para poder entender isso aqui direitinho, mais ou menos o que a gente quer dizer. Tá? Então é o seguinte, reações consecutivas basicamente é quando o produto de uma reação é reagente para a próxima reação. Quando a gente tem isso daí, a gente diz que temos reações consecutivas, ou seja, vamos pegar aqui como exemplo esse processo que acontece com o enxofre sólido. Tá? Aqui eu tenho um SO8 sólido e ele pode reagir com 8O2. Dessa reação nós vamos ter a formação de 8SO2 gasoso. Tá? Porém, esse 8SO2 gasoso ele pode servir também como um reagente de uma próxima reação, onde 8SO2 gasoso podem reagir com 4O2 gasoso para poder formar 8SO3 gasoso. Porém, esse 8SO3 gasoso ainda não é uma espécie muito estável, então ele pode servir como reagente de uma próxima reação com água, onde eu vou ter 8SO3 gasoso mais 8H2O vão reagir formando 8H2SO4 líquido, que no caso aqui vai ser justamente o nosso ácido sulfúrico. Então você vê que eu tenho aqui uma sequência de reações. Para que a segunda reação aconteça, eu necessito que a primeira já tenha produzido o SO2. Para que a terceira reação venha a acontecer, eu preciso que a segunda reação já tenha produzido o SO3. Então aqui nós temos várias constantes de velocidade, são várias reações. E para poder chegar no ácido sulfúrico, que é o nosso produto final, a partir do S8, que é o nosso reagente inicial, veja que eu necessito sempre estar observando a reação anterior e como eu vou chegar na próxima, né? Aqui vai acontecer uma sequência, uma situação que nós chamamos de etapa limitante, que é a etapa mais lenta. A etapa limitante é justamente aquela que vai dizer a velocidade que eu vou ter da reação, né? Porque se ela é lenta, a próxima é rápida, então a coisa é limitada pela lenta. Tá? Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui é chegar nas equações pertinentes e calcular tudo isso daqui direitinho, né? Então vamos pegar como base aqui para entender que isso são reações consecutivas. Uma reação acontece para que outra aconteça, para que outra aconteça e assim por diante. Tá? Então olha só, se eu considero essa reação aqui, A formando B, formando C, eu tenho uma sequência de reações. Então, para que eu saia de A até chegar no C, muita coisa vai acontecer ainda. Tá? E aí eu posso dizer que existem diferentes constantes de velocidade, como por exemplo, eu devo assumir que uma constante Kb, que é justamente a constante para a reação que vai formar o produto B. Kb vai ser a reação de A para B. Eu vou ter também a constante Kc, que no caso é a reação para a formação do produto C, que seria essa reação de B para C. Beleza? E aí, quando a gente vai olhar, a gente tem a seguinte situação. Como é que eu tenho a variação da concentração de A? Note que a variação da concentração de A em função do tempo vai ser igual a menos Kb concentração de A, baseado no que a gente viu nas aulas anteriores, né? Menos porque A é um reagente dessa reação. Kb é porque é a constante de velocidade da transformação. E a concentração de A porque exatamente ele é um reagente. Então aqui eu posso ver que A, por ser um reagente, eu posso calcular diretamente essa variação de concentração dele. Como é que eu vou calcular a variação de concentração de B? Note que B ele tem dois efeitos, né? A variação da concentração dele depende de duas coisas. Eu tenho que contabilizar a produção de B a partir do consumo de A e o consumo de B a partir da produção de C. Então eu vou ter que B ele ora atua como reagente, ora atua como produto. Tá? Então eu vou ter que considerar as duas reações. Por isso, a variação da concentração de B em função do tempo vai ser igual a Kb vezes a concentração de A. Isso daqui é a formação de B a partir de A. Menos Kc vezes a concentração de B. Ou seja, seria o consumo de B para a formação de C. Né? Então aqui a gente tem a produção no primeiro termo menos o consumo no segundo. Beleza? E para o C também é mais simples, né? Porque C apenas é formado a partir de B. Eu tenho que a variação da concentração de C em função do tempo vai ser igual a Kc vezes concentração de B, que é o reagente ali. Beleza? Então eu tenho essas três equações para poder destrinchar ela, para poder apresentar.
Porque se você for parar para ver aqui, nós estamos todas elas com funções diferenciais. Isso daqui não é muito interessante de a gente poder calcular ainda, porque eu tenho que tirar da diferencial para poder resolver esses valores, né? Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a resolução dessas integrais e apresentar o resultado final. Beleza? Então, por exemplo, se eu vou resolver a integral diferencial para variação da concentração de A, aqui eu tenho uma resolução bem parecida com o que a gente fez anteriormente, né? Eu tenho variação da concentração de A dividido pela variação do tempo vai ser igual a menos KB vezes A. Se eu jogo tudo que é concentração para um lado e o que não é para o outro, eu vou observar isso daqui, ó. De um lado eu vou ter D de A dividido por A igual a menos KB vezes DT. Tá certo? Beleza. Se eu já tenho essas derivadas de cada lado, eu posso aplicar a integral de cada um dos lados, né? Então vai ficar assim, ó. A integral de A0 até A, de 1 sobre A dA, vai ser igual à integral de T1 até T2 de menos KB vezes DT. Tá certo? Resolvendo essas integrais, a gente já resolveu isso aqui lá naquele vídeo anterior, que fala sobre as equações integralizadas de primeira ordem, né? Nós vamos chegar nesse resultado. Ln da concentração de A igual a Ln da concentração de A0 vai ser igual a menos KB vezes T2 menos T1. Tá. Eu quero isolar aqui a concentração de A, que é do meu interesse. Então, eu vou jogar esse menos Ln de concentração inicial de A para o outro lado e vai ficar Ln da concentração de A igual a Ln da concentração inicial de A menos KB vezes ΔT. Né? Lembrando, esse Ln é o logaritmo natural e não é o que eu estou procurando. O que eu estou procurando é a própria concentração de A. Por isso eu vou aplicar a função anti-Ln. A função inversa do Ln vai ser a função exponencial. Então, se eu aplico a exponencial em ambos os lados, eu vou chegar nessa equação. Concentração de A igual a concentração inicial de A vezes a exponencial de menos KB vezes ΔT. Tá? Com essa expressão aqui, com essa equação, eu consigo determinar a concentração do reagente A em qualquer tempo de uma reação consecutiva. Beleza? Vamos lá para o B, né? Se eu for calcular agora o mesmo efeito para a variação da concentração de B, como a gente definiu anteriormente, eu tenho variação da concentração de B dividido pela variação do tempo, igual a KB vezes a concentração de A, menos KC vezes a concentração de B. O que é que eu vou fazer aqui? Vou organizar isso aqui, que é a concentração de um lado que não é do outro. Tá? E eu tenho que lembrar que a concentração de A, que nós calculamos agora há pouco, vai ser igual a concentração inicial de A vezes a exponencial de menos KB dt. Né? Quando eu vou aqui substituir esses termos, eu vou ter que D de B vai ser dividido por dt, vai ser igual a KB vezes concentração inicial de A vezes a exponencial de menos KB ΔT menos KC vezes B. Resolvendo essa integral, que tem duas variáveis diferentes, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho melhor ela, vou ter o resultado final de que a minha concentração de B vai ser igual a KB vezes a concentração inicial de A dividido por KC KC menos KB vezes a exponencial de menos KB vezes T menos a exponencial de menos KC vezes T. Tá bom? E eu posso fazer um pouco semelhante com a concentração de C. Porque o que eu tenho aqui? A variação da concentração de C em função do tempo vai ser igual a KC vezes B, concentração de B. Mas nós calculamos há pouco que a concentração de B, né, vai ser igual a KB vezes a concentração inicial de A dividido por KB menos KC vezes a exponencial de menos KB vezes T menos a exponencial de menos KC vezes T. Tá? Se eu paro, eu organizo e substituo tudo isso, eu vou chegar nessa expressão final. Um pouquinho grande, mas vai dar para acompanhar. Olha só, concentração de C vai ser igual a concentração inicial de A vezes, abre parêntese, 1 menos KC dividido por KC menos KB, vezes a exponencial de menos KB vezes T, mais KB dividido por KC menos KB, vezes a exponencial de menos KC vezes T. E fecha esse parênteses. É uma expressão grande, mas se você resolve ela por partes, não se torna muito complicado, dá para você fazer de boa. E para poder melhorar a visão disso daqui, a gente pode partir para um exemplo para poder trabalhar essa parte numérica e a organização das coisas. Tá? O exemplo que a gente tem é esse daqui. Ó.
Considere a reação A formando B formando C. Sabendo que a concentração inicial de A foi de 1,2 mol por litro, determine as concentrações de A, B e C após 2 minutos de reação. Considere as seguintes constantes de velocidade. KB igual a 0,003 segundos a menos 1 e KC igual a 0,001 segundos a menos 1. Essa constante, essa unidade, justamente porque são reações de primeira ordem, né? Onde a gente sabe que a constante de velocidade vai ter a unidade do tempo a menos 1. E por fim, tem assim, discuta a diferença nas concentrações obtidas baseado nas constantes de velocidade. Beleza, vamos pegar aqui nossos dados iniciais, né? Como dados eu tenho a concentração inicial de A, que é 1,2, o tempo são 2 minutos, porém, note que a constante está em segundos, né? Eu não posso trabalhar com duas unidades diferentes de tempo. Se a constante está em segundos, eu vou transformar o meu tempo final também em segundos, que é a fração mais fácil de fazer isso, né? Então, o meu tempo em segundos vai dar 120 segundos. Constante da reação B é 0,003 e o de C 0,001. Beleza? Então, resolvendo a concentração de A, que é o mais simples, né? A concentração de A vai ser igual à concentração inicial de A vezes a exponencial de menos KB delta T. Eu vou considerar que o tempo inicial é 0, afinal eu quero saber quanto tempo demora para... Desculpa, eu quero saber a concentração depois de tanto tempo, né? Então, a variação do tempo vai ser meus exatos 120 segundos. Substituindo tudo isso daí, eu vou ter o seguinte. Concentração de A igual a 1,2 vezes a exponencial de menos 0,003 vezes 120. Resolvendo isso aqui em separado, né, eu tenho 1,2 vezes 0,698 e a concentração final de A eu encontro que é de 0,837 mol por litro. Coerente. Concentração caiu em A justamente para poder formar B e C. Ok, vamos ver os próximos, né? Para a concentração de B, eu tenho essa equação, né? KB vezes concentração inicial de A dividido por KC menos KB, vezes a exponencial de menos KB vezes T, menos a exponencial de KC vezes T. Todos esses valores eu tenho aqui, posso substituir direto, né? O que vai me dar que a concentração de B vai ser igual a esse termo todo aqui, ó. 0,003 vezes 1,2 dividido por 0,001 menos 0,003 vezes a exponencial de menos 0,003 vezes 120 menos a exponencial de 0,001 vezes 120. Parece que eu estou narrando é um jogo. Beleza, resolvendo por termos. Se você resolver de uma vez, a chance de dar um erro aqui é muito grande, né? Então eu resolvi por partes e chegamos que a concentração de B vai ser igual a menos 1,8 vezes menos 0,189. Quando eu resolvo isso aqui, eu vejo que a concentração final de B é de 0,341 mol por litro. Ótimo, né? Ou seja, B foi produzido ao longo do tempo. Está coerente ainda. Vamos calcular agora a concentração de C. Aí eu vou ter que tirar a minha imagem aqui porque é grande demais, né? Então, olha só. No caso da concentração de C, eu vou ter toda essa expressão que a gente já viu antes, né? Concentração de C igual a concentração inicial de A vezes 1 menos KC dividido por KC menos KB vezes a exponencial de menos KB vezes T mais KB dividido por KC menos KB vezes a exponencial de menos KC vezes T. Tudo isso aí. Mas apesar de ser uma expressão grande, é uma expressão fácil de resolver também. Afinal, já tenho todos os termos aqui possíveis, né? E basta substituir. Ao substituir, eu vou ter essa equação grandona aqui. Mas você pode resolver termo por termo, não tem problema. Quando a gente vai resolver termo por termo, nós chegamos que a concentração de C vai ser igual a 1,2 vezes, abre aqui um colchete, né? 1 menos... abre parênteses, menos 0,5 vezes 0,698, fecha parênteses, mais, abre parênteses, menos 1,5 vezes 0,887, fecha parênteses, fecha o colchete. E daqui nós vamos ter que a concentração final de C vai ser igual a 0,022 mol por litro, tá? Ó, tudo faz sentido também, né? A concentração de C aumentou e é menor do que a de B. Mas aí vamos lá, né? A gente calculou as concentrações. Vamos para outra parte da questão. Discuta a diferença nas concentrações obtidas baseados nas constantes de velocidade. Então a gente pode dizer assim, ó,
Após 120 segundos de reação, as novas concentrações serão: concentração de A 0,837, a de B 0,341 e a de C 0,022. Daí nós podemos dizer o seguinte: a concentração de B é maior que a concentração de C, pois a constante de formação de B, a constante de velocidade, é maior do que a constante de C. Então, nesse mesmo intervalo de tempo, quem tem a maior constante de velocidade é aquele que vai ser produzido em maior quantidade também. Tá? E aqui a gente pode ver uma outra coisa bem interessante. Se a constante de formação de B é maior do que a de C, quer dizer o quê? Após 120 segundos, eu ainda vou ter uma certa quantidade de B. Se fosse o inverso, o que é que ia acontecer, Todo o B ia acabar se tornando C. Não é verdade? Porque para poder produzir C, eu preciso que B seja formado. Beleza? Então, a gente tem aqui a interpretação dessa questão. E um outro detalhe interessante de a gente considerar aqui é o seguinte: considerando a estequiometria 1 para 1 para 1, a gente pode assumir que a concentração inicial de A é igual à concentração de A mais de B mais de C ao final da reação. Então, se você soma 0,837 mais 0,341 mais 0,022, a gente vai obter a concentração inicial, que é exatamente 1,2 mol por litro. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. E galera, por hoje é isso, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários. Esse assunto de cinética ainda vai render bastante. Porém, hoje, com esse vídeo aqui, a gente praticamente encerra a parte de cálculos mais densos, Aí a gente já fica um pouco mais leve. O próximo que a gente vai ter um pouco mais de cálculo é a equação de Arrhenius, mas ainda assim, a parte teórica, a interpretação dele é muito grande comparada à parte de cálculo. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Se você quiser dar aquele grau em cinética e ficar se garantindo, é só acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou e até mais.